Pastor Léo Estrela, muito obrigado, querido, por vir ao Mente Aberta conversar com a gente. Isso, Cássio, é uma honra minha, né? Estar aqui com vocês, né? Conversar um pouquinho e sempre um prazer dividir esse tempo. Foi num dia, num bate-papo, a gente participando, eu falei, não, o Léo tem que gastar mais tempo com ele. Vamos lá no Mente Aberta, porque você vai ter mais tempo para explicar para a gente sobre essa nova concepção, Léo, de pastoreio de jovens. Eu posso falar nova, porque meus cabelos brancos entregam que eu não sou mais jovem. Mas eu sou de uma época, século XX, final do século XX, em que a estratégia para alcançar o jovem, para pastorear o jovem, era uma. E me parece que esse jovem mudou. Obviamente, esse jovem mudou porque o jovem agora está velho, mas os jovens do século XXI, de 2019, são muito diferentes. Como é pastorear um jovem? Como é discipular um jovem do século XXI, Léo? Bem, o jovem ele é um público muito interessante, porque, diferente de outras áreas, por exemplo, se a gente pegar um público adulto, um casal, apesar de que o jovem já está iniciando essa fase adulta, né, quase, mas ele é um período muito cíclico, né, porque ele não passa anos sendo jovem, né, muitos anos e faz uma carreira ministerial muito grande, é uma fase, né, a juventude é uma fase. Então é uma fase de muitas transições, né, uma fase onde que ele está, talvez, ingressando no mercado profissional de uma forma mais firme, onde que ele está descobrindo os seus talentos e vocações do mercado, aonde que ele vai seguir como família, talvez, pensando no casamento, pensando o namoro, né, compromisso mais firme ali. Então, é uma fase muito interessante, que é uma fase muito cíclica. Então, você tem que entender que você está ajudando ele num processo de transição. Uhum. Você não está fazendo ali né, pegando aquela pessoa para ser um soldado eterno naquele exército, né? Com aquela idade. Com aquela idade, sabendo que você vai preparar o coração dele, você vai cuidar dele ao máximo para que ele cresça. Uhum. Não só em departamentos, ministérios, em ações voluntárias na igreja, mas fora da igreja, né? Para que ele seja um excelente profissional, para que ele seja um excelente filho, futuramente um excelente noivo e um excelente marido, né? Uhum. Então justamente preparar para um start maior, né? Essa transição, Léo, que se dá na vida de todos os indivíduos na juventude, ela acaba tendo implicações no pastoreio e na vida da igreja, né? Porque eu não sei se foi no dia que você veio no programa Bate-Papo, mas eu estava falando que na Lagoinha, nós que somos membros da Lagoinha, e você pastor da igreja, isso tem uma coisa que a gente não sofre de tédio, né? Porque é uma dinâmica, não é? E eu imagino que na área da juventude, talvez a dinâmica seja maior ainda, né? Sim. Porque são muitas as mudanças. Sim, e o mais legal é porque o discipulado com o jovem, ele não é um discipulado apenas não é somente o mentoreio. Uhum. Mas o mentoreio ele é completo numa jornada mesmo. Então, o que sempre eu tento trabalhar com o jovem, a equipe pastoral da juventude, né, no caso, é fazer com que o jovem viva a vida com você. Porque é muito legal quando a gente pode atender alguém no gabinete, você pode parar numa sala, o jovem até você fala, pastor, estou passando por tal situação. Mas é melhor ainda quando ele percebe que o pastor que está pregando para ele é o mesmo pastor dentro de casa, é o mesmo pastor no supermercado, que chama ele para ir fazer uma compra, ou vamos lá comigo fazer uma compra, eu quero conversar com você. E ele perceber que as escrituras não existe essa dicotomia, né, de perfil entre a igreja e fora da igreja. Então eu tento trazer muito isso para mim, eu tento trazer muitos os meus dados para dentro da minha casa, estarem perto de mim no dia a dia. Às vezes eu nem chamo ele para uma reunião muito formal, mas falo assim, vamos almoçar junto? Uhum. Vamos tomar um suco junto? E aí a gente compartilhar do dia a dia, porque eu acho que é uma coisa mais bonita do evangelho, é que o evangelho ele não tem barreiras, né? Então é você invadir e ser invadido. Uhum. E isso é muito legal, porque quando a pessoa percebe isso, você desmistifica uma série de coisas, né? E ele passa a entender o evangelho dessa forma missional, integral, cara, é um Cristo que ele transforma todas as esferas da minha vida. É Cristo em tudo. É Cristo, tudo começa nele, é dentro dele e termina nele, né? Uhum. Porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Uhum. Mas ele também é a verdade, ele é a vida, mas ele é o caminho.
Então ele é o alfa, o caminho E o fim. ômega. Ele Ele é então tudo, isso né? ele é tudo, né? E isso é super importante ele entender que dentro do trabalho dele ele está ali exercendo Cristo. Ele está se revestindo do novo homem, né? Como Colossenses 3 fala, né? Olha, despojem-se do velho homem e revistam-se daquilo que Cristo tem para vocês, no elo perfeito, né? O amor, e um amor que constrange todas as coisas, trazendo novidade de vida, trazendo a obra do Espírito Santo completo na gente, né? E eu acho isso muito importante, porque o jovem ele não para. Então, ele não pode imaginar que dentro da vida dele, ele começa um processo e ele parou. Então, por exemplo, ele não pode imaginar que o discipulado dele começou no gabinete na hora que ele entrou e acabou quando ele saiu do gabinete. Isso de forma alguma pode acontecer. Então, o discipulado, ele é o todo. O culto na vida dele é integral. O culto não começa porque senão ele se perde depois. Porque vai vir as influências, as amizades, essa pressão lá fora, né? E mais agora, do século XXI, que é a questão onde tudo é relativo. Onde essa percepção do Tudo meu, é líquido. a hora que eu desejo, eu posso formatar as coisas, a minha opinião, do modo como eu quero, e aí o eu se torna o centro, e não Cristo se torna o centro. Então, o nosso desafio é quebrar justamente essa esfera de que há um início e o fim do discipulado, mas que o discipulado é uma jornada toda aos pés de Cristo e orientada por um líder, um mentor, um pastor, né? Que na verdade é uma ovelha como ele, só que com um sininho, né? Aquela ovelha que vai na frente, né? Com um bom pastor que é Cristo, né? Fico imaginando o discipulado hoje com as redes sociais, com o auxílio da tecnologia. Esse prolongamento, essa continuidade, ela acaba sendo propiciada pela tecnologia, não é, Léo? Porque tem muita gente que critica. Na época que eu era jovem, gente, você não tinha... Eu era jovem, não tinha nem telefone celular. Você tinha ficha de telefone para usar na rua. Então, se eu queria encontrar com o meu discipulador, eu lembro que, graças a Deus, eu fui discipulado, a gente telefonava, né, falava, olha, vamos marcar em tal momento e tudo. Parece que hoje a tecnologia, ela pode facilitar o discipulado. Com né? certeza. Eu tenho um exemplo do que eu fiz ontem, praticamente. Eu precisava ter uma reunião estratégica, assim, para resolver alguns assuntos bem rápidos e urgentes, e eu tinha uma série de... O dia já estava cheio de compromissos, né? A agenda estava toda comprometida e essas pessoas da liderança, que era uma liderança da Liga Universitária, um projeto dos líderes da universidade que eu trabalho com eles, cada um estava numa faculdade. Aí o que eu fiz? Falei assim, gente, eu tenho um intervalo em que eu vou deslocar de um compromisso para o outro. E nesse intervalo eu vou ter 40 minutos. O que eu fiz? Fiz uma conferência de vídeo com eles. Que legal. E cada um de um lugar a gente resolveu o papo e conversou. Por quê? Agora é o modo como utiliza, né? Porque do mesmo jeito que pode ser bênção, pode ser uma maldição, né? Então, mas com certeza uma ferramenta muito útil nessa interatividade, nessa coisa instantânea, né? De hoje, e ajuda muito. Eu já cheguei a fazer reunião com 30 pessoas, videoconferência. Porque a gente precisava de um retorno rápido. 11 horas da noite, você entra lá, todo mundo de casa, não tem aquela dificuldade. Tipo, você pode, qual horário, onde você está, o deslocamento. Sim. Às vezes a pessoa está em casa lá e de casa mesmo. Agora, há muita desconfiança com o jovem por parte dos mais velhos. Não é? Quando você vê um jovem na igreja, às vezes no culto de sábado ou no culto de domingo, e o pastor pede para abrir a Bíblia e um jovem pega o smartphone, há muitas pessoas que olham ali e pensam, tá abrindo Bíblia coisa nenhuma, tá na rede social. Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp, né? Tá no Instagram. O jovem é sério? É uma pergunta que eu... O jovem... o jovem... Porque parece que é uma desconfiança ligada diretamente a ser jovem, como se o jovem... Como é que é o jovem de hoje? O jovem evangélico, cristão, o jovem da juventude da Lagoinha. Ele é sério? Graças a Deus. Pelo menos nós buscamos orientar para que eles sejam apaixonados por Cristo, né? E que tenham um relacionamento fiel com Jesus. Agora, é muito interessante porque essa convergência tecnológica é quase que impossível você fugir dela. Vamos pegar aqui a questão dos tabloides, a questão dos jornais. Se você pegar a mídia física mesmo, ela tem cedido espaço para aquilo que é tecnológico. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Hoje nós temos plataformas digitais
E, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, a gente gosta muito de estudar a Bíblia, alguns livros. Então, imagina você carregando 50 livros dentro de um carro. E você pode ter um iPad, uma outra plataforma, que você tem lá o Kindle, por exemplo, e você tem 50 livros lá. O engraçado é que o pastor Léo falou assim, imagina você carregando. Eu não imagino, eu carregava assim. Não, porque isso é interessante, Léo. Quando eu fiz, né, meu curso, minha graduação, e depois continuei estudando, não tinha a tecnologia não era digital. Então eu tinha que ir na biblioteca, carregar vários livros, pegar livro emprestado. Hoje, o jovem, ele tem acesso... Dando aula no seminário, Léo. O aluno fala assim, professor, o Strong está falando... O dicionário Strong... Ele abre o aplicativo. Cara, isso é sensacional. E acho que a Bíblia entra nessa formato também, né? O que eu acho que não pode sair é como um 007, né? Um agente disfarçado. Você não pode virar um agente disfarçado. Desde que você use isso como uma coisa que vai tornar o seu dia a dia mais prático. Mas nada substitui ter uma Bíblia. Eu acho que nós devemos ter uma Bíblia de papel, você diz? De papel. Ah, sim. É gostoso. É gostoso, né? Eu gosto, eu prefiro, para ser bem sincero. Mas, de repente, no ambiente que você está, numa coisa que é mais urgente, você tem uma palavra, por exemplo, você vai fazer uma visita hospitalar, de repente, de surpresa. Você tem lá a Bíblia para você ler uma mensagem, dar uma palavra de consolo, conforto, e é praticidade. Eu lembro, faz que 7 anos isso, Léo. Foi a primeira vez que eu usei um smartphone, porque eu estava dando aula à tarde na pós-graduação da universidade e faleceu o pai de uma amiga e ela pediu para eu fazer o velório. Eu falei, mas eu estou sem a Bíblia aqui no carro, que eu estava na faculdade. Ela falou, não, eu tenho no aplicativo. Ela é uma jovem, né? Eu tenho um aplicativo de Bíblia. Eu falei, gente, existe isso? E foi num velório que eu usei a Bíblia no smartphone. Eu falei, Deus, E ajudou muito, né? Assim, demais! Mas eu sempre incentivo a ter uma Bíblia física, até em versões diferentes, para que eles possam buscar conhecer melhor a palavra, né? Identificar esse estudo e na compreensão das Escrituras ajuda muito, né? Eu quero deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. O desafio de ser um pastor, não só um pastor de jovens, mas ser um pastor jovem. Quais são os principais desafios? Você vai responder depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje recebendo pastor Léo Estrela, pastor da juventude aqui da nossa Igreja Batista da Lagoinha. Estamos conversando sobre os desafios de ser pastor, de um jovem do século XXI. E eu queria perguntar para o Léo, porque o Léo é um jovem. Léo, o pastor jovem, ele não sofre também preconceito por parte dos mais velhos? Não, de olhar assim... será que ele tem condição de pastorear? Será que é um neófito? Será que é um neófito? Como é que é? É difícil? Ô pastor, olha, eu creio que é uma mescla, sabe? A 50%. Existe sim um certo preconceito, porque as pessoas sempre costumam dar credibilidade pelo tempo de exposição, né? E é super natural. E eu acho que também não há como fazer um comparativo entre a experiência, por exemplo, de um pastor que tem 30 anos de pastoreio e um pastor jovem que tem 5 anos de ordenação. Pegar o pastor Márcio e o pastor Léo. Eu não vou chegar nunca a querer me comparar com isso. Eu lembro de um caso do pastor Luciano Subirá contando, que chegou um pastor jovem para ele e falou assim, pastor, ora por mim porque eu quero ter toda essa unção e esse entendimento da palavra que você tem agora. Ele falou assim, não. Eu falei assim, mas por que não? Porque, meu irmão, é uma construção. Então eu acho que também, aí vem a outra metade, é para que nós que somos jovens não tenhamos pressa, mas sejamos aperfeiçoados. É uma coisa que eu sempre trabalho comigo, porque eu creio que a pessoa certa, no lugar certo, mas na hora errada, é tudo errado. Então nós temos que procurar crescer e sem pressa, porque a própria palavra diz que isso é gradativo, né? Essa revelação de Cristo para nós progressivamente, a gente vai descobrindo, a gente vai sabendo aconselhar melhor, até porque o lado pastoral tem muito desse aconselhamento. E você não sabe aconselhar, por exemplo, sobre todas as coisas de um dia para o outro. Sim, um pastor jovem, por exemplo, solteiro, como é que ele aconselha um jovem casado?
Ele pode ter inspirações em relação à palavra, mas a prática, o dia a dia, o desafio de um casamento, há uma distância, né? Então, eu creio assim que é meio a meio. Há, sim, aquela desconfiança, talvez não seja um preconceito, mas uma desconfiança. Falar assim, olha, será que o coração dele está sendo preservado? Será que ele quer ser um Timóteo mesmo? Será que ele quer pegar exemplos, referências e cadenciando, crescendo no seu espaço? É igual um jovem jogador na categoria de base. Um jovem que não trabalha os fundamentos, dificilmente vai ser um camisa 10 lá na frente. Sim, com certeza. Então eu acho que primeiro vem da sabedoria do jovem. Entendo. E para perceber qual o seu lugar, qual o seu espaço, e sabendo que Cristo é que sempre conduz todas as coisas. Mas eu já tive uma experiência diferente em relação a isso. Uma vez eu fui fazer uma visita hospitalar e tava com uma blusa social, não tava de terno, o blazer, né? Gravata, não tinha gravata, mas tava... Tá vestido de pastor, não? Tava vestido de pastor, né? Não é pastor tradicional, não tava vestido. E eu falei assim, olha, eu vim fazer uma visita para 2 pessoas, era até no hospital de pronto-socorro de emergência e tudo. E eles falaram assim, olha, mas você é pastor mesmo? Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, aí eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, amor, eu acho que eu devia ir com um terno marrom, com a gravata amarela, daquela mais... Bem cheguei. Bem cheguei, abatida assim, no mínimo eu devia ter uma aparência um pouco mais diferente. Não sei o que eles esperavam em relação a isso. Mas depois, eu sei que foi muito interessante, que depois que eu fiz a oração para esses 2 casos, aí chegou a enfermeira, não, tem mais 3 aqui para orar, vamos ali com ele. Que legal. Mas foi uma experiência interessante, justamente desse comparativo, né? Sabe que há alguns anos o que eu fiz? Eu comprei uma camisa e colarinho clerical, acredita? Porque alguns hospitais, até você falar que é pastor, se você não vai vestido de pastor, se você vai normal, né, as pessoas vão pedir a carteirinha de pastor e tudo. Aí eu falei assim, tem alguns hospitais que eu boto colarinho clerical porque as portas se abrem. Na hora. Às vezes eles olham a aliança, né? Falam assim, esse padre casado. Esse padre casado. Esse padre casado. Mas e engraçado que uma coisa que me ajudou muito foi a pergunta do bloco anterior, que foi justamente ter uma Bíblia física. Isso ajuda. Olha, e isso já deu uma diferença. Agora, se eu tivesse talvez com o smartphone assim, mas o fato de eu estar com a Bíblia física ajudou bastante. Eu não sei, realmente, eu não sei se você chegou a ser... se você já era pastor antes de casar. Você já era? Não. Eu comecei o trabalho como obreiro, né, em tempo integral, em 2011. E eu casei em dezembro de 2014. E aí eu recebi o comunicado dos meus pastores, né, na época o pastor Richard, o pastor Lucinho, junto ao pastor Márcio, em junho de 2015. Foi uns 7 meses depois. Você era recém-casado? Era recém-casado. E tua esposa, como é que ela lida com essa situação de ser esposa de pastor? Desafio. É um desafio. Mas assim, quando a gente estava ainda na época de namoro, né, a gente conversava bastante a respeito disso. Eu até, uma vez eu lembro que eu saí com ela, falei assim, deixei bem claro, falei assim, amor, olha, eu quero te dar a oportunidade de vir comigo, mas eu quero que você pense bastante, porque é uma vida diferente. Eu não vou conseguir te prometer, por exemplo, todos os finais de semana a gente está, de repente, num sítio, numa pousada, numa cachoeira, todos os feriados, vai ser bem diferente. O sábado, domingo é um tempo intenso. É um tempo intenso, de uma dedicação exclusiva. E ela entendeu bem, sabe? Mas mesmo assim, o desafio do dia a dia, ele exige muito diálogo e a nossa comunicação nisso, né? Porque muitos pensam assim, o pastor dos jovens é o sábado à noite. Para além do culto sábado à noite, como é que é a agenda do pastor Léo? Domingo é domingo. 24 horas. É mesmo, né? Olha, eu vou dar um exemplo. Quinta-feira, por exemplo, é um dia que eu chego na igreja lá 8h30 da manhã e eu vou embora 1h30 da manhã. Meu Deus. Porque a gente tem... Ou para lá das 10? Ou para lá das 10, que é o culto universitário, né? Então a gente tem programação de reunião, planejamento, atendimento, aconselhamento... tem o tempo de preparação também da palavra, né, que a gente medita, a gente prepara uma mensagem, a organização do culto, das tarefas que a gente vai desenvolver ao longo da semana, do mês, preparação para os grandes eventos, igual o Confra Jovem. Então, não para, né? E fora isso, você recebe
mensagens A quase tecnologia. que... A tecnologia faz com que o acesso se torne mais rápido. Sim, Então, sim. você tem uma demanda muito grande ali de pessoas te ligando, mandando mensagem. Ah, pastor, tudo é urgente, né? Pra ontem. Tudo é para ontem. Então, assim, existe essa demanda. É porque tornou-se muito, assim, tradicional o culto do jovem no sábado à noite, né? Isso. Historicamente, isso ao longo assim, das últimas décadas, assim, a gente tem percebido isso. Mas hoje já tem uma diversidade muito grande. A gente tem trabalhado sexta-noite, o domingo no horário alternativo, pós-culto da igreja, né? O culto de celebração da igreja como um todo. E a gente está sempre fazendo atividades. Sábado passado, por exemplo, com os jovens, a gente teve o culto. Depois do culto, a gente fez um jantar, um rodízio de pizza para todos os nossos voluntários, onde eles não pagaram nada. Olha. E nós, pastores, os servimos. Sério? E foi na pizzaria maravilhoso. lá? Não, foi lá no Espaço Nova Canaã, que agora a gente fala Centro Hub. Pois é. Esse Espaço Nova Canaã, que é grande a beça, agora vai ter uma nova utilidade, né? Uma utilização. O que é? Nós temos sonhado muito e planejado lá, junto com uma equipe de arquitetos que são voluntários também, pessoas que são ovelhas, né? Caminham com a gente. A gente quer fazer uma cidade jovem. Uma cidade jovem. Por quê? Porque a gente entende que o jovem precisa desse espaço. Então a gente vai ter espaço para prática esportiva com qualidade, a quadra reformada, a gente quer fazer quase que um ginásio ali poliesportivo. A gente vai ter espaço para cowork, para instigar o jovem aos seus trabalhos empreendedores, ao seu crescimento profissional, atendimento na área da saúde, com psicólogos. A gente vai ter também lugares para as pessoas serem atendidas pastoralmente numa sala, para fazer reuniões de ministérios, departamentos. Então, a gente quer equipar o jovem em todas as áreas e para que ele tenha o seu espaço onde que ele possa desenvolver suas habilidades, suas vocações, o seu chamado e também o seu coração, né? Dentro daquele mesmo espaço ali, sabendo, olha, eu tenho uma casa. Já está funcionando lá? Já está funcionando. Nós temos atividades lá diariamente, a semana cheia, sábado, domingo, sexta-feira, todos os dias está aberto lá. A gente tem casa de oração, a gente tem dia da intercessão, a gente tem tantas coisas e é muito bacana. E a estrutura da equipe de pastores da juventude? Porque tem que tem muita visibilidade, que é o Lucinho. Sim, sim. Né? Mas, como é que eu posso dizer? Talvez seja a ponta do iceberg, né? O porque pastor Lucinho, a equipe pastoral... porque o pastor Lucinho, ele tem visibilidade, porque é o Lucinho é uma peça rara. Ele é raro demais, Lucinho. Mas eu estou falando a ponta do iceberg, porque é uma grande equipe, né, Léo? Como é que ela se estrutura, assim? Então, hoje, como que a gente se divide? Nós temos uma equipe pastoral, o pastor Lucinho, nosso pastor referência, né? E a gente tem... Não pode falar sênior que ele vai ficar bravo. Sênior não. Ele vai falar assim, não, eu sou jovem também. Até um abraço para ele, né, nosso pastor. A gente tem uma equipe hoje de 16 pastores. Uau! E que não são só pastores integrais, são pastores voluntários em sua maioria. Que tem o seu trabalho normal, sua atividade fora da igreja, né? E esses pastores, eles cuidam do que a gente chama de líderes executivos. Os líderes executivos são líderes de departamentos. Então, hoje nós temos 29 departamentos. Então, por exemplo, departamento de missões, evangelismo, ação social, esportes, ensino. E cada departamento, ele tem dois diretores. Um diretor ligado aos adolescentes, que é o Legacy Team, e a gente tem um diretor ligado aos jovens, que é o Legacy Jovens. Então, nós temos... Por quê? Porque a gente quer criar essa estrutura de ponte para que quando o adolescente faça uma transição saudável. Legal. E ele já entenda que os pastores, já existe um ambiente preparado para ele. Então, esse convívio ele é feito junto. Então, apesar de ter atuações em momentos distintos, mas a essência é a mesma, sabendo que após a sua adolescência ele pode dar continuidade ao trabalho como um jovem. Na mocidade, na juventude, exatamente, no Legacy Jovens. Que legal. E aí, esses são responsáveis por cuidar dos voluntários do departamento. Então, o voluntário, o diretor, líder executivo e os pastores. Você falando da equipe, é maior que a maioria das juventudes das igrejas. Porque só de pastores são 16. Isso. Mais 26... 29 departamentos. 29 departamentos. Quantos jovens você acha que a Juventude Lagoinha alcança? Olha, por semana em culto...
Ou tem um quantitativo de quantos jovens são da Igreja Batista da Lagoinha? Se a gente mensurar pelo menos os 2 cultos principais que nós temos, no sábado e domingo, por exemplo, só em 2 cultos, a gente tem mais de 4.000 jovens passando. Meu Deus, é muita gente. Eu creio que a gente alcança a média aí de uns 5, 6 mil jovens por aí. Ai. Léo Estrela, o tempo acabou, infelizmente. Passa muito rápido. Você vai ter que arrumar mais um espacinho na agenda, porque eu quero conversar muita coisa sobre você, sobre os planos. Eu sei que Deus tem colocado muitos planos no coração de vocês e eu quero realmente saber. Muito obrigado, querido. A honra, obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado também a você que assistiu essa conversa com o pastor Léo Estrela, da Igreja Batista da Lagoinha, da juventude da nossa igreja. Tenho certeza que você foi edificado assim como eu fui. E te convido, sempre assista os nossos programas Mente Aberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.